Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser. Olá, amados irmãos, Deus abençoe a vocês. Que bom, que alegria podermos estar juntos novamente. Agora, hoje, sábado, dia 10 de junho, em mais um despertar. Que nós possamos, pela força e pela unção do Espírito Santo, despertar para a vida, despertar não apenas de um sono da noite, mas sobretudo despertar a partir da luz da palavra, a partir da unção e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Seja bem-vindo a esse projeto que estamos dando os primeiros passos, por isso contamos com a sua participação, contamos com a sua divulgação, contamos com a sua oração. Dentro da missão Aviva-nos, nós queremos caminhar como irmãos e nos aprofundar na palavra de Deus. Então você é convidado a caminhar conosco cada dia nesse despertar para uma vida cada vez mais íntima com o Senhor, com o Espírito Santo. Iniciamos então o nosso despertar de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspira-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Muito bem, amados irmãos, hoje, dia 10, sábado, estamos encerrando a 9ª semana do tempo comum. Quinta-feira passada celebramos a solenidade de Corpus Christi. Estamos vivendo essa alegria de pós-Pentecostes, vivermos todas as ações do Espírito Santo na igreja que nascia. A liturgia de hoje é rica e traz para nós alguns ensinamentos importantes. Queremos compartilhar, aurir da riqueza do tesouro dessa palavra de hoje, 2 textos. Um da primeira leitura do livro de Tobias. É importante que nós todos tenhamos conhecimento dessa história da família de Tobit. É um livro pequeno, mas muito profundo, com muitos ensinamentos. E depois o Evangelho de hoje. O livro de Tobias, no capítulo 12, versículo 7, quando o anjo Rafael está dando algumas orientações finais já para a família de Tobit, ele vai dizer no versículo 7, se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Amados irmãos, 2 conselhos aí deste primeiro versículo, desse primeiro texto. Primeiro, conservar o segredo. Saber calar na hora que precisa calar. Segundo, publicar as maravilhas de Deus. Testemunhar, com certeza na sua vida, na sua história, Deus tem realizado muitas maravilhas. Tenho certeza que a sua história é recheada de maravilhas, de graças realizadas por Deus na sua vida, na sua história. Cabe a você, cabe a nós publicarmos. É louvável e agradável a Deus publicarmos aquilo que Ele realiza conosco. No Evangelho, tirado do evangelista Marcos, também no capítulo 12, versículos 38 e 39, Jesus está dando algumas orientações para os seus discípulos
e alertando para que eles não sejam como os hipócritas, os fariseus que vivem de aparência. E ele vai dizer, ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Amados irmãos, vejam aí que o Senhor está nos dando algumas lições importantes. E é interessante observar como os tempos mudam. Naquele tempo, com a finalidade ou com o propósito de aparecer, vivia uma vida de aparência, os escribas queriam sentar-se na frente para serem vistos, para serem observados, para serem elogiados. Hoje, ao contrário, quando nós chegamos na igreja, a gente sempre procura os últimos bancos, exatamente porque a gente não quer assumir compromisso, a gente quer ficar sempre escondido, na sombra, não quer correr riscos e prefere ficar já perto da porta para não assumir nenhum compromisso. Veja a diferença de postura. Mas, olhando para aquela época, Jesus está observando e alertando os seus discípulos para que eles não vivam, não procurem, não busquem viver das aparências. É preciso que a gente proclame, publique, anuncie a palavra de Deus, os feitos maravilhosos que Deus faz e realiza conosco, em nós e através de nós, mas que a gente faça isso sem a vontade, sem o desejo ou sem a necessidade de aparecer, de ser melhor do que os outros. Nós podemos observar também como muitas pessoas, para aparecer, às vezes até passam por cima, pisam, humilham, puxam o tapete de outras pessoas. E isso é reprovável por Jesus. E nós precisamos pautar a nossa conduta de acordo com o que Jesus falou e testemunhou e viveu para nós. Ele mesmo sendo Deus, se humilhou, se deixou humilhar, se deixou crucificar, entregou sua vida por nós. Não pelos justos, mas até por aqueles que o torturavam, que o humilhavam e que o mataram. Por eles também Jesus morreu. Por eles também Jesus derramou seu sangue. Nós precisamos entender que a lição que o Senhor nos dá é uma lição de entrega, uma lição de abandono, uma lição onde nós, para seguir o Mestre, para ser fiel ao Mestre, precisamos viver na simplicidade, na humildade, fazendo com que quem aparece é o Senhor Jesus, a sua palavra, a ação de Deus em nós. Não busquemos glórias para nós. Não sejamos como os escribas, hipócritas e fariseus da época de Jesus, porque existem muitos hoje em dia também. Não só lá, mas hoje também muitos vivem o farisaísmo de querer aparecer e de querer se promover às custas da palavra de Deus. Não pode ser, não deve ser o nosso caso. É preciso que nós, com humildade, com simplicidade, com fidelidade, anunciemos a palavra e façamos tudo o que é possível para que a palavra apareça, para que a pessoa de Jesus apareça e para que ele seja amado, conhecido, adorado e glorificado. Todas as glórias devem ser para ele, não para nós. Que nós saibamos, então, viver essa simplicidade, proclamar as maravilhas do Senhor, contemplar as maravilhas do Senhor,
mas sem querer trazer para nós os méritos dessas maravilhas, porque Ele e só Ele é capaz de realizá-las. Nós somos até pobres, miseráveis instrumentos muitas vezes, porque o Senhor, em sua misericórdia, nos usa, mesmo sabendo das nossas misérias. Mas que nós não nos deixemos tentar e querer trazer para nós essa glória, ou querermos tirar proveito do poder e da ação de Deus para benefício próprio. É um conselho que o Senhor nos dá e hoje a liturgia nos leva para este lado. Que nós estejamos atentos e que não nos deixemos tentar com essa vontade ou com essa vanglória de querer aparecer. Todos sejamos humildes e que permitamos e deixemos e trabalhemos para que apareça e toque os corações a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos instrumentos de evangelização, nunca pedra de tropeço. Que nós levemos as pessoas para Jesus, não queiramos as pessoas para nós. Nós não queremos seguidores, nós queremos seguir juntos e queremos que as pessoas sigam conosco para Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. Fique com Deus.